Ô, gente, falei agora há pouco daquele caso, daquela loucura lá do homem que atirou na cabeça da mulher em Mogi. Parece que essa região virou algo de louco mesmo. Um bebê recém-nascido foi encontrado ontem dentro de uma caçamba de lixo no São José, em Paulínia. Thalita Souza, ao vivo com a gente, vai contar os detalhes dessa história triste que volta a se repetir na nossa região. Thalita, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos acompanham. Que caso horroroso, né? Então esse bebê aí, Felipe, foi encontrado aí, abandonado, né, em uma caçamba de lixo no bairro São José, aí em Paulínia, como bem você disse. Quem o encontrou foi uma catadora de recicláveis que foi justamente até a caçamba fazer o trabalho dela, procurar recicláveis. Ela conta que a criança estava dentro de um saco de ração com lixo e amarrado. Ela ainda conta que a criança estava com um cordão umbilical e enrolado em uma camiseta e ainda com vida. A gente, inclusive, tem a entrevista dessa mulher que conta com detalhes aí como ela encontrou essa criança. Vamos ouvir? Como meu carro tem reciclagem, eu cheguei na caçamba de lixo, aí encontrei um saco de ração amarrado, desamarrei esse saco para catar minha reciclagem. Aí assim que eu comecei a retirar a reciclagem, eu encontrei um saco preto, estava meio morninho, assim, eu abri e rasguei para ver o que era que tinha dentro do saco. Aí assim que eu rasguei o saco, apareceu logo uma mãozinha de um bebê recém-nascido. Eu tive um susto, um choque muito grande, não acreditando, eu olhei de novo, quando eu confirmei que era uma mãozinha de um bebê, eu não quis mais mexer no lixo. Aí eu gritei os vizinhos que estavam passando na rua, na hora lá, na avenida, né, da feira ali. Aí eu gritei, eles vieram me ajudar, eu falei, tinha um bebê recém-nascido aqui no lixo, alguém me ajuda, pede socorro, por favor. Tiramos o bebê de dentro do saco de ração, estava amarrado num outro saco preto, parecendo de sanita. Aí envolvemos numa blusa que poderia estar com vida, né, a gente queria tentar resgatar, mas parece que já estava sem vida. Acho que vai ficar pro resto da minha vida. Sentimento desesperador, porque eu estava com a minha filha, ela tem 3 aninhos, então é uma situação que a gente não quer passar, não acredita, que a gente vê os casos na televisão, mas quando acontece com a gente ainda é surreal. Meu desejo de mãe é que essa criança estivesse viva, que a pessoa que fez isso tivesse dado a chance para essa criança viver. Porque poderia não ter querido o bebê, mas poderia ter deixado ali com vida para que ela fosse resgatada ainda e vivesse, né? Mas é muita tristeza, muita dor. A vontade que a gente tem é só de chorar, uma angústia, não tem palavras para explicar, não. Triste demais, né? O Corpo de Bombeiros aí foi até o local prestar atendimento a essa criança, mas ela infelizmente aí não resistiu e morreu. A suspeita da morte é que essa criança tenha morrido aí justamente por asfixia, né? Já que ela estava aí dentro desse saco de ração amarrada. Felipe, ainda não se tem a informação sobre a mãe ou sobre como essa criança aí teria sido abandonada, né? Se ela veio de outro local, o horário. A polícia ainda não tem essas informações, mas a polícia segue investigando, a Polícia Civil aí segue investigando esse caso, né? Que com certeza choca toda a região, né? É lamentável. Se é que essa é a palavra correta para usar em uma situação como essa. Lamentável é a palavra menos ofensiva que a gente pode dizer essa altura do campeonato, viu, Thalita? Assim, percebam alguns detalhes que mostram quanto houve a intenção dessa mulher em matar essa criança. Thalita, saco de ração. E a gente sabe que saco de ração é mais grosso. Né? Exatamente. Né? O saco de ração, por exemplo, ele é mais grosso do que, por exemplo, uma sacola de plástico comum, aquela sacola que a gente já conhece tradicionalmente de supermercado, né? Segundo, então, essa mulher aí que encontrou essa criança, o saco ainda estava amarrado e com lixo. Então a gente percebe realmente a intenção ruim, né? Era justamente a mãe, obviamente, pela impressão que a gente tem, é que era a mãe, se é que se pode chamar de mãe, uma mulher como essa, não queria que encontrasse a criança, porque estava amarrada dentro do saco, né, de lixo, aquele saco de ração que é realmente mais grosso e maior, estava amarrado aí com lixo dentro, né? Então justamente a criança suspeita, obviamente, é que a criança tenha morrido por asfixia. Então realmente faltou o ar, realmente a intenção da mãe
dessa mulher era que realmente a criança não fosse encontrada, né? Mãe, não dá nem pra chamar de mãe isso. E detalhe, né, Thalita, a criança, além de estar dentro do saco de ração, a criança estava dentro de um saco, outro saco de lixo, que é aquele saco de sanito, né, que muita gente usa para poder despejar recicláveis e tal. Então, assim, e aquele saco, gente, é extremamente tóxico, né, se ficar respirando ele, não tem como respirar ele. Então é por isso que a suspeita da polícia se reforçou tanto na história da asfixia. Vai saber quanto tempo a criança estava lá até a catadora achar. Essa é uma outra questão também. E pelo que a catadora disse, estava com um cordão umbilical ainda, não é, Thalita? Exatamente, Felipe. A criança ainda estava com o cordão umbilical, o que ressalta aí a informação de que o parto teria sido há pouco tempo, né? Ou inclusive teria sido em casa, porque a criança ainda estava com o cordão umbilical, né? Então a suspeita maior aí é que era o parto realmente tenha sido um parto em casa, obviamente não foi um parto no hospital, mas a suspeita é realmente essa. E aí vai saber, né? A informação, a gente também não tem essa informação nem da mãe e muito menos aí de como essa criança teria sido abandonada, se ela veio justamente de um outro local, né? Alguém transportou, a gente não tem essa informação. E quanto tempo, porque a própria catadora aí de recicláveis conta que foi mais pro final da tarde, umas 5 horas. Vai saber quanto tempo essa criança aí estava dentro desse saco, né? Pois é, esse é um trabalho que a partir de agora a Polícia Civil começa a se debruçar junto com a perícia também, não é? A hipótese da asfixia é a hipótese mais provável. A gente está vendo, inclusive, a imagem do que foi recolhido, né? Evidentemente dentro de um outro saco, né, de lixo infectante. Aí o Corpo de Bombeiros também, que foi, né, justamente atender a ocorrência. O bebê infelizmente não resistiu, né, e aí os homens do Corpo de Bombeiros foram também prestar esclarecimentos à polícia. Na verdade, não é nem prestar esclarecimento, é fazer o registro da ocorrência. Essas imagens, gente, são do saco de ração e do saco de sanito onde estava o corpo dessa criança. Uma vida, reforço a vocês, uma vida que foi simplesmente jogada no lixo. Como se fosse um saco de salgadinho que ninguém quis mais. Como se fosse um resto de fruta simplesmente jogado no lixo. Obrigado, Thalita Souza, pelas informações. A gente continua acompanhando esse caso e existem muitas questões que precisam ser esclarecidas nessa questão. E a principal delas, a essa altura do campeonato, é quem é essa monstra que, me desculpe, não dá pra chamar de mãe. Aí vem uma questão também, não é? Aí vem uma outra questão também que pode falar assim, mas pode ter roubado o bebê e tal. Ok. Mas, enfim. Aí me chama a atenção também outra coisa. O caso acontece 2 semanas depois de que aquele bebê foi abandonado dentro de uma cocheira em Pedreira, na zona rural de Pedreira. E que foi salva porque tinha o caseiro da chácara lá que, por uma iluminação divina, foi lá e viu, não é? A criança. Aí a gente tá vendo as imagens do local onde fica a caçamba, ali no São José, em Paulínia. Desconfio que essas casas aí possam ter alguma câmera de segurança. Que, em teoria, né, possam ajudar a identificar quem seria a pessoa que despejou a criança ali. Não é um trabalho exatamente muito fácil, né? Porque essa caçamba, gente... Aliás, Paulínia tem muito disso, né? Essas caçambas ficam aí nos bairros para as pessoas poderem justamente despejar o lixo ali e não ficar jogando lixo na rua, né? Mas aí pegam e fazem isso. E Paulínia, que este ano também já teve um caso de recém-nascido encontrado morto dentro da usina de reciclagem do Grupo Estre, né? Que também ninguém faz ideia de quem jogou lá.
Até porque a usina recebe lixo de 21 cidades da região de Campinas. Olha, gente, eu não consigo entender e eu não consigo admitir situações como essa e nada justifica, absolutamente nada justifica você jogar uma criança com vida no lixo. As pessoas estão achando que é o quê, gente? É boneca que dá pra jogar? É lixo? É descartável? Gente,